Amém. Ontem eu falei um pouco sobre depressão. Eu estava agora estudando, terminando minha matéria aqui, quando eu vi um artigo agora, dessa semana, com toda essa situação do corona, a quantidade de pessoas que estão deprimidas e com pensamentos suicidas e com pensamentos extremamente negativos. Então, eu convido você, que é membro do Ministério Rafal ou não, que você compartilhe agora essa live para que mais pessoas possam ser atingidas. E ontem a minha esposa viu um pedido do ministro da Saúde para que pastores pregassem. Ela falou assim: olha, Carlos, que coisa fantástica. E ela falou: pastores, preguem, preguem. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para pregar. Eu quero que você chame o máximo de pessoas possíveis, compartilhe, irmão. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que o Espírito Santo de Deus possa estar desde esse momento abençoando a sua vida, as suas emoções e abençoando a sua casa. Eu quero orar por você nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite. Eu estou falando aqui, Senhor, de tão distante do Brasil, da cidade de Wyoming, Senhor, no estado de Michigan, quase 10.000 quilômetros de distância do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Mas para o Senhor não há distância, para o Senhor não há impossível. O Senhor move de maneira poderosa, o Senhor é o Rei da Glória. Por isso, nessa noite, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, eu daqui, Senhor, e o povo lá no Brasil, eu venho abençoar cada um individualmente, porque o Senhor nos olha individualmente. O Senhor conhece o nosso coração e a nossa mente de forma individual. O Senhor conhece agora a necessidade de cada um que está aqui nesse culto de oração. O Senhor sabe aquele que precisa de ânimo, aquele que precisa de força, aquele que está com dúvida, aquele que está desanimado, aquele que está fortalecido, aquele que está cada vez mais firmado. O Senhor conhece a necessidade de cada um nesse momento de forma individual. Até porque o Senhor conhece o nome de todo mundo, o Senhor conhece o interior de todo mundo. Eu venho, Senhor, como o Senhor me orienta a fazer, o Senhor orienta os seus ministros a fazer, abençoar esse povo nessa noite. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor desde já comece a falar aos corações. O Senhor tem cuidado de nós, é por isso que ontem nós estivemos aqui, hoje também estaremos aqui, e nós estaremos aqui todas as vezes, quantas vezes forem necessárias, para que a tua palavra, o teu conforto, o teu consolo possa chegar aos corações. Espírito Santo de Deus, tira todo impedimento agora, qualquer perturbação na casa desse meu irmão, qualquer espírito de briga, eu repreendo nessa noite, em nome de Jesus, qualquer espírito de perturbação, de briga, de discórdia, Senhor, aquieta, cala a boca de Satanás no meio dessas famílias nessa noite. Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor, os pastores do Ministério Rafá, cada um guarda, fortalece os líderes, Senhor, que tem ministério, que tem cuidado, aqueles que estão envolvidos. Meu Deus, guarda, Senhor. Nós colocamos a nossa vida, Senhor, nosso coração, nós nos colocamos aos teus pés nessa noite, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém nessa noite? Bom, ontem, depois de toda a luta, não é, eu compartilhei, e eu tenho mais coisas a compartilhar, não é, no livro de Crônicas. Vamos abrir a Bíblia no livro de Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 20. É hora de você ouvir o que o Espírito diz à igreja. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Crônicas, achou? 2 Crônicas, capítulo 20, do 1, eu vou ler do 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Achou? Vamos lá. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi.
Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Espírito Santo de Deus fala aos corações e tira todo o espírito de perturbação nessa noite. É a oração que eu faço juntamente com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu vejo esse texto depois disto, porque Josafá ele tinha reorganizado o reino de Judá. Eu expliquei ontem que Israel era um país só. Imagine o Brasil. E houve uma desavença e o Brasil foi dividido no meio. Brasil do Norte e Brasil do Sul. Israel e Judá. E Josafá ele era rei do Sul, de Judá. Então, ele organizou o culto de novo, ele organizou os juízes, ele mandou que os levitas e sacerdotes fossem de cidade em cidade pregar. Ele organizou de novo o culto, porque o seu pai Asa era meio muquirana. Depois que ele organizou, ele recebe uma notícia que Judá ia ser atacado. E eu falei ontem que muitas vezes nós não entendemos que as circunstâncias elas poderão ficar ruins mesmo quando nós fazemos tudo certo. Mesmo quando está tudo certo, sabe? Você está jejuando, você está dizimando, você está trabalhando na obra e você acredita que por causa disso não vai ter problemas. Isso é meninice. E eu falei ontem, eu quero ressaltar aqui. Vocês estão me vendo bem? Está sem atraso? Maravilha? Graças a Deus. Eu quero ressaltar aqui que não é tempo de meninice. Mesmo você jejuando, dizimando, servindo, as coisas podem vir contra você e problemas grandes. Josafá, ele estava com um sério problema, que o versículo 2 mostra grande multidão. Eram muitas pessoas que estavam atacando o reino. Josafá, então, ele ouviu dos seus conselheiros. Eu falei ontem que para ser um conselheiro do rei, precisa ser de alguém de grande importância, de grande credibilidade. E eu quero dizer para vocês mais uma vez, tomem cuidado com as notícias que vocês estão ouvindo, cuidado com aquilo que vocês ouvem, se não tiver firmeza, se não for alguém com autoridade, para que você não repercuta notícias que você não conhece, que você não tem com certeza, convicção. Toma cuidado com o que você ouve. Muitas vezes nós ouvimos coisas dos outros e repercutimos. Toda moeda tem dois lados, todas as histórias têm dois lados. Cuidado com o que você escuta. Você está me ouvindo nessa noite? Josafá ele ouviu de uma notícia seríssima. E muitas vezes nós tomamos medidas impulsivas por coisas que nós ouvimos que não são 100%. Nós precisamos avaliar da onde vem a notícia. E principalmente nesse momento de coronavírus, é importante você observar da onde vem a notícia e como você vai observar. Pastor, o que eu faço? Você pode pesquisar diversos jornais, diversos cientistas, diversas circunstâncias, não só sobre o coronavírus, mas sobre tudo. Você tem que avaliar, filtrar, peneirar aquilo que está chegando na sua vida e na sua casa. Porque muitas vezes você pode estar tomando decisões precipitadas sem perceber, porque foi influenciado de forma negativa. Sabe uma coisa que me falaram? Toma cuidado com esse negócio que me falaram. Me falaram que fulano... Busca fonte. Toma cuidado com notícia de Facebook, notícia de Zap. Avalie antes de você falar qualquer coisa e repercutir essas notícias dentro da sua casa, dentro da sua vida. Então, muitas vezes nós ouvimos notícias ruins e repercutimos e nos apavoramos. Josafá, ele sabia de quem estava vindo as notícias. Então, nós vimos aqui que Josafá, no versículo 3, então Josafá, ouvindo isso, ele teve medo. Ele ficou com medo e se pôs a buscar ao Senhor. E eu falei ontem que é impossível nós enquanto estivermos nesse corpo corruptível, nós não sentimos as coisas que vêm até nós. Você vai sentir medo, você vai sentir frio, você vai sentir calor, você vai sentir tristeza. Ontem eu falei, eu queria falar sobre isso. Muitas vezes colocam os crentes, os pastores, a igreja como super-heróis, que nós não sentimos nada, que nós somos... Não é verdade, nós sentimos tristeza, nós sentimos alegria. Gente,
Jesus chorou. Você acha que Jesus chorou por quê? Ele chorou. Ele ouviu da morte, ele chorou. E Jesus ficou triste. Ele não ficou na tristeza. Ele não deixou aquele sentimento tomar uma força maior que pudesse, entendeu? Perturbar o coração dele. Mas que história é essa? Jesus chorou, Jesus ficou triste. Jesus chorou lágrima de sangue, de tanta tensão, de tantas circunstâncias. Então, muitas vezes você pode estar se sentindo mal porque sente medo e ouve, eu sou a vitória, eu sou... Não é verdade. Você não pode ficar no medo. A coragem não é a ausência do medo, a coragem é fazer as coisas mesmo sentindo medo. É tomar o passo porque você sabe quem é Deus na sua vida. Então, Josafá fez o quê? Josafá ficou no medo? Josafá ficou apavorado? Josafá foi para o quarto e ficou trancado e apavorado e ficou, ai meu Deus, o que eu faço? Josafá ficou desesperado e fez uma penca de coisa? Não, olha o que Josafá fez, diz o versículo 3. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em toda Judá. Então, nesse momento que nós todos estamos ouvindo notícias daqui, notícias dali, espalha aqui, não espalha lá, libera aqui, não libera aqui, está sentindo o quê? Meu irmão, nesse momento é hora de você buscar a Deus. Amém. Posso ouvir um amém nessa noite aí, com as bolinhas explodindo, escrevendo a glória a Deus, amém? É hora de você buscar Deus. E nesse tempo de fim, meu irmão, é hora de buscar Deus o tempo todo e filtrar notícia, ok? Filtra notícia, avalia cientista, toma cuidado que às vezes repórteres não são cientistas, busca cientista, ouve dados de pessoas que são embasadas no assunto, e você busca Deus, sentiu, né? Opa, está tomando uma força maior, busca a Deus. Josafá buscou a Deus e ele apregou o jejum no domingo. Eu vou estar pregando daqui e eu vou estar marcando a data que nós do Ministério Rafá e todos aqueles que estão nos ouvindo vamos apregoar um dia de jejum. Aleluia. Um domingo que nós vamos jejuar. Mesmo à distância ou perto, não importa. Nós vamos jejuar e colocar a nossa batalha, a nossa luta diante do Senhor. O que Josafá fez? Ele orou, ele botou jejum. Não é hora, meu irmão, de ficar perturbado. Eu falei ontem, quero ressaltar que Jesus, no livro de Mateus, ele falou, vigiar e orar, é hora de vigia, ok? Alerta. E às vezes eu falo com a Marta, eu falo, Marta, você tem o quê? Estou vigiando, entendeu? Eu estou observando qual passo tomar. O que eu tenho que fazer com relação à igreja? O que eu tenho que fazer em relação à família? Entendeu? O que eu tenho que fazer em relação... Eu compro muito, eu compro pouco, o que eu tenho que fazer? Aonde eu vou? Como eu não vou? Entender? É hora de vigia, não de pânico e nem de desespero, porque no pânico e no desespero nós tomamos as medidas erradas. No emocionalismo, ouvindo muitas coisas, nós tomamos as medidas incorretas. Nós precisamos ter calma, orar, buscar a orientação do Senhor e jejuar. No desespero, nós fazemos, cabeça quente, é uma desgraça. Ou na depressão, eu não quero fazer, eu estou com medo, é uma tristeza. Então, Josafá, ele mostra que ele teve medo, gente. Está na Bíblia. Não está bonitinho, ele está na Bíblia. Josafá, ele quando teve a notícia de pessoas que têm embasamento, ele teve medo, mas o que ele fez? Ele buscou o Senhor. Entenderam a diferença? Ah, pastor, não tem problema nenhum você ficar assustado. Não, todos são sentimentos, mas busque o Senhor e jejua e clama e coloca a sua vida diante de Deus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus por isso. Então, vamos lá. Josafá estava de boa, ele tinha organizado tudo e veio um problema. Porque nós muitas vezes, nós cristãos falamos, eu sou tão bom, eu sou sirvo, eu faço tudo certo e não vai acontecer nada com você. Negativo, as circunstâncias vão acontecer. Aconteceu com Josafá, estava tudo tranquilo, ele estava organizando, ele devia estar todo feliz, não é? Acertei tudo, mas depois disto, depois que ele organizou, ele recebeu notícia que ele estava cercado por uma multidão de problemas. Talvez você esteja agora cercado por uma multidão de problemas, uma multidão de sentimentos, uma multidão de circunstâncias que estão tentando fazer você parar ou perder a fé, desanimar, esquecer de quem é Deus na nossa vida.
que Josafá fez? Ele está aqui, gente, eu preciso repetir isso. Versículo 3, olha, Josafá teve medo. Se alguém falar, cristão não tem medo, não é verdade. Cristão não fica triste, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Ele orou. E ele jejuou. E aí, logo depois que ele orou e jejuou, versículo 5, está comigo aí? Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá. Que maravilha, né? Infelizmente nós não podemos ir ao templo, mas ele foi. Versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele vai no templo, ele lembra isso em alta voz. Entenderam? Gente, é hora de você agora proclamar que Deus vai cuidar de você. Amém. Sabe, você, todo mundo desesperado, você levanta, você não pode ir para o Mr. Rafá. Entendeu? Você levanta a mão e fala: Senhor, o Senhor é o Deus de toda a minha vida, o Senhor é o Senhor, entendeu? E o camarada vai olhar para você e vai falar assim, ó, esse cara tá doido, ele é bitolado, ele, entendeu? Ele tá seguindo a religião, negativo. Você conhece Deus de intimidade. Nós não temos uma religião, nós temos uma relação com Deus. Aleluia. Não é uma religião, é uma relação. Eu faço um devocional, eu ensino a igreja a fazer devocional, e eu me ajoelho, eu oro, eu sento, eu coloco, eu converso, eu escuto, eu reclamo, eu falo, eu choro, eu me abro, até porque ele me conhece por dentro. É uma relação que eu tenho com Deus. E aqui ele vai, ele glorifica a Deus, e ele traz à existência a memória de tudo que o Senhor fez na nossa vida, fez no nosso meio. Meu Deus, a Fabiana, estou vendo aqui, Fabiana é mãe. Lembra da Fabiane, menina, hoje é uma pastora, e que Deus vai usá-la de maneira mais poderosa, simples, não é poderosa porque ela vai ser a nível de entrega. Puxa vida, eu vejo cada um eu vi cada um que entrou na igreja, e aqueles que estão ali sendo moídos pelo Senhor, que o Senhor tem transformado. E vi até pessoas que saíram da nossa igreja no Senhor, que Deus continua transformando, que Deus não só transforma no Ministério Rafá. Deus é Deus, ele não tem placa. Mas aqueles que se rendem ao Senhor, ele transforma, ele muda. Gente, Josafá, ele traz à memória tudo aquilo que o Senhor é. E ele fala: na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Ele, do versículo 7 em diante, ele faz um texto lembrando do Egito. Você pode ler com calma, lembrando o que Deus fez. Muitas vezes, nesse momento, bate o desespero e as notícias, entendeu? E aí nós começamos a esquecer quem Deus é. Eu dou glória a Deus mesmo, é para explodir mesmo. Amém, sim. Ele vai fazer maravilha, ele vai fazer sobrenatural na nossa vida. Josafá, ele não esquece, ele lembra disso. Porque nós temos a tendência do momento de desespero, das notícias ruins, de por que Deus fez isso? Eu sou tão bom. E cai em lamúria, cai em tristeza, cai em, sabe? E esquece o que Deus já fez. Eu não posso esquecer. Ele não esquece, olha o que acontece. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, o Espírito Santo de Deus, no meio da congregação. Filho de Zacarias. Eu imagina todo mundo ali na congregação, preocupado. Geralmente tem um pessoal que fica do negativo, do contra. Agora lascou para Josafá. Acabou. Mas aí entra o Espírito de Deus e fala: já é o filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, um homem muito importante quando você vê a história de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aí é para explodir mesmo. Isso aqui é muito forte. A Bíblia
Entendeu? O Espírito Santo de Deus usa o homem e fala, olha, não temas, nem se assusta, porque essa multidão de notícias, de circunstâncias, essa multidão que está te cercando, não pode te apavorar. Olha, ele usa aqui duas situações importantes. Não temer e nem se assustar. É um momento muito propício nisso. Não temer e nem assustar. Por causa dessa multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição. Isso aqui é importante. Ontem eu parei aqui porque começou a ficar ruim a live e travando muito, eu fiquei recebendo notícia que está ruim, e eu tive que parar e parei. Eles tomaram posição, entendeu? Entendeu? Eles receberam a profecia, mas era o seguinte, vai lá, ó, eles vão vir ali pela Via Light, toma posição. E eles tomaram posição. Estão comigo nessa noite? Você tem que tomar posição. Entendeu? A peleja é de Deus, a peleja, a guerra é do Senhor, mas você tem que tomar posição. Eles precisavam ir lá. Mesmo que não tivesse que guerrear, o Senhor sempre pede uma ação do seu povo. O Senhor sempre pede um posicionamento do seu povo. Ele sempre nos coloca na ação. Ele eu preguei uma mensagem um tempo atrás, Deus não é Deus pai de playboy. Sabe? O playboy, ele tem tudo nas mãos. O playboy, ele tem tudo, ele não precisa fazer nada. Tem sempre aquele que está levando, ele fazendo certo ou errado, ele tem alguém, é filho de papai, é filho da mamãe, filho, enfim, não precisa fazer, tem quem faça. Não é? Deus não é Deus de playboy. Ele vai lá e toma posição. O povo poderia, ou Josafá poderia falar assim, é bela profecia. Aliás, quantas profecias já foi dada para você, quantas palavras foram ministradas para você, mas você não tomou posição. Se você não tomar posição nessa noite, tem que tomar posição. Entenderam? Então vamos fazer uma recapitulação? Vamos fazer uma recapitulação? Josafá, ele servia a Deus, Josafá, ele organizou, ele era um rei, imagina, um rei. Eu já falei que os reis de Israel foram todos horríveis, mas os reis de Judá, 9 foram bons e Josafá foi um deles. Acertou o templo, tudo certo. Ele recebeu uma notícia, que uma multidão estava cercado de Judá. Ele ficou com medo e ele foi orar. Eu quero dizer que muitas vezes nós acreditamos que nós estamos fazendo tudo certo e que não vai acontecer problemas. Não é verdade. Eu falei isso ontem e falo isso hoje. Não é verdade. Eu falei sobre cuidado com quem você tem ouvido as notícias. Josafá ouviu as notícias de pessoas de confiança dele. Só ficava com o rei. Lembra de Neemias? Que ele era copeiro do rei, que comia as roupas, a comida antes do rei para que ele não morra. Então cuidado com quem você ouve. Que vai acontecer coisas ruins, a vida é a vida. O sol nasce para justos e para injustos. Há um texto bíblico que fala, por que os ímpios prosperam? O Senhor fala, eles prosperam, mas depois vão se arrebentar todos se não servirem a Deus. Então essa visão de que eu sou dizimista, eu canto no coral, eu oro, eu danço, nada vai me acontecer, todo mundo ia ser crente para nada acontecer. E aí todo mundo, o crente ia ver com 130 anos sem problema. Lá, ele é crente, não tem problema. Não é assim. Isso é meninice e não está na hora de ser menino. Falei isso ontem, já falei isso hoje. Josafá teve medo, nós vamos ter medo. Não tem jeito. Nós vamos ter medo. Mas, o que nós temos fazendo medo? Pânico, desespero, depressão, agressão. Às vezes alguém fica com medo, fica agressivo. Às vezes alguém fica com medo, fica depressivo, fica angustiado, toma posições intempestivas, se muda. Eu conversei com minha mãe agora, nós ficamos sabendo de pessoas que já velhos se mudaram, depois se mudaram, arrependeram, já velhos, entendeu? Deu tudo, quebrou tudo, enfim. Não é hora, por causa de pânico, não é hora disso. O que fazer, pastor, quando nós sentimos a adversidade, sentimos aquela sensação? É hora de orar e jejuar. Foi o que ele fez. Ele foi para o templo, ele lembrou das coisas de Deus. Lembra do que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? Mas aí, ele receberam a palavra, Deus vai estar contigo, mas toma posição. Sabe o que Josafá poderia falar? Josafá poderia falar que tudo maravilhoso, assim. Mas o senhor não falou que ia guerrear, que não tinha que fazer nada, tá tudo ganho? Não. Toma posição. Você precisa tomar posição. Você precisa tomar posição. O Espírito Santo de Deus
mandou falar ontem e hoje, e essa palavra da posição parou, eu não consegui falar. Mas hoje eu estou dizendo, você precisa tomar posição. Vai, a guerra não é tua, a guerra é minha, diz o Senhor. Mas você vai lá na Via Light e toma posição. Não, não é para você ver a Via Light agora não, tá? É só um exemplo, entendeu? Ó, estou lá na Via Light e vão vir. Vocês vai lá, Josafá, pega teu povo e vai. Gente, essas coisas assim, elas me deixam muito entregadas, porque eu imagino o profeta Jaziel falar, vocês têm que ir lá. Eu imagino o povo falando, eu não vou nada, é uma multidão. Não vou nada, não vou não, muito obrigado essa palavra aí, ó, aqui ó, de boa, não vou nada. Eu imagino algumas pessoas no meio do povo falando assim, ó, foi lindo lá, o rei chorou, o rei orou, o rei lembrou, o profeta profetizou, mas eu ir lá, negócio de tomar posição que a guerra é de Deus, não vou não. Isso é bem nós, né? Sem conversinha fiada, isso é bem a nossa cara. A gente gosta muito de um vucu-vucu, de um brucu-brucu, blig-blig, mas a ação. Gente, evangelho é ação. Evangelho é atitude. Evangelho não é fala. Por isso que a Bíblia diz que muitos me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se você não tomar a posição que tem que tomar, não vai adiantar de nada. Por isso que, ó, até aqui está tudo no lúdico, tudo no uou, tudo no maravilhoso. Olha só, presta atenção. Medo, orou, lembrou, aí veio o profeta, vai e tome posição. A minha guerra não é sua, é minha. Eu imagino nesse momento dentro do povo as pessoas reclamando, eu vou nada, rapaz. Eu vou lá fazer o que o pastor falou, eu vou lá falar o que... Nada, rapaz, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Não tenho dúvida que houveram pessoas que reclamaram e falaram, mas Josafá fez. Josafá obedeceu. Ele foi. Versículo 17. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas nem vos assuste. De novo, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram por terra perante o Senhor e o adoraram. Pela manhã se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, versículo 20. E saíram eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Versículo 20. Crede nos seus profetas e prosperareis. Isso é profundo demais. Ó, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, por que Josafá está trazendo essa existência, essa palavra? Crede no Senhor, porque alguns poderiam estar ali no meio. Será mesmo que o Senhor vai pelejar mesmo? Será que... será mesmo que não vai... Essa multidão não vai vir, não vai chegar nem a lancinha na gente, não? Não vai chegar nem a flechinha? Não é isso que nós somos levados a sentir? Josafá então fala, creia, estarás seguro. Bom, para encerrar, a transmissão foi uma benção, amém, amados? Posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Está sendo. Está sendo uma benção, né? Eu separei aqui alguns versículos para você entender quem é, de quem se trata. Salmos 23. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. O nosso Deus é quem fez os exércitos. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim, não há Deus. Eu sou o Senhor dos exércitos. Aleluia. Esse texto que eu acabei de ler agora está em Isaías 44, versículo 6.
Salmos 103. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que exultais as suas ordens e lhes obedecem a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. O Senhor tem um exército. Você está entendendo? Você está se sentindo sozinho porque você está acreditando nas mentiras do diabo, porque você quer. Porque o nosso Deus, o meu Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. É Ele que me mantém seguro, eu não estou sozinho. Muitas vezes eu falo, está sozinho? Se você olhar bem, se você já olhar bem ao meu redor, deve ter milhões e milhões de gente. Eu falo isso diversas vezes quando eu estou aqui aí, e falo, você está sozinho? Se você olhar bem, se você observar bem, existem agora milhões de anjos, porque o Senhor dos exércitos, que fez os exércitos, e ele que é o Senhor de todo o universo, Ele tem exército que cuida de você, meu irmão. Aleluia. Então, glória a Deus aí. Glória a Deus. E eu preciso encerrar com esse texto aqui, ó. Eu tenho 2 versículos ainda para ler que são importantes. Esse aqui é importante para você entender a minha função, a função da minha esposa, a função dos pastores. Bendizer ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, exultar as suas ordens e lhes obedecer a palavra. Bendizer ao Senhor todos os seus exércitos. Vós, ministros de Deus, que fazei a sua vontade. Há um exército de ministros como eu estou aqui. O Senhor está inspirando. Fala com esse povo quem eu sou. Fala com esse povo quem eu sou. Diz para esse povo que ele está seguro comigo. Aleluia. E que esse povo é meu. E que esse povo precisa confiar em mim. Glória Ele a Deus. precisa tomar posição. Você precisa tomar posição nessa noite. E aí eu vou terminar esse versículo aqui, que isso aqui eu chorei. 1 Samuel 17:45. A história que você já sabe de Davi e Golias. Esse versículo aqui, 1 Samuel 17:45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu, o gigante: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu não sei em nome de quem você está guerreando contra o coronavírus, e não estou dizendo aqui que você não tem que tomar todos os cuidados que nós estamos tomando, até por isso que nós paramos nossos cultos. Mas eu quero dizer para você que minha mente e meu coração estão blindados, porque eu sei quem guerreia a minha guerra, e eu vou para as guerras da vida em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Eu não sei em nome de quem você está indo. Talvez você está indo em nome de presidentes, governadores, nome de familiares, nome de pessoas, nome de circunstâncias. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E isso não me impede que nenhuma coisa perturbe a minha cabeça. Vem os sentimentos, eu oro, coloco diante de Deus e toco sabendo que o Senhor, quem é meu Deus? Ele é o Senhor dos exércitos, todos os exércitos. Ele é quem fez todos, Ele é quem governa todos, em nome dEle. E Ele e por Ele que são todas as coisas. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida nessa noite.